cada quinta-feira, lógico, que tem um tema diferente. Eu sou Jorge Guedes, neuropsicanalista, psicanalista e também terapeuta homeopata. Já desenvolvo esse trabalho há muitos anos, vamos dizer algumas décadas, e agora estamos desenvolvendo também um trabalho onde está sendo feita essa conexão psicanálise e espiritualidade, onde estamos sempre em constante estudo. E o tema de hoje é justamente princípio de afinidades. Na live passada, aconteceram muitas perguntas, uma delas se eu sou espírita. Na verdade, eu não sou espírita, eu sou um psicanalista, e como psicanalista já tenho alguns anos digamos, de estrada nessa área, e já vi, infelizmente, muitas situações muito constrangedoras, algumas que, a maioria, vamos dizer assim, fugindo completamente da lógica, do bom senso, do que se entende por lógica e bom senso, é óbvio, né? Então, isso começou a despertar a minha atenção, porque eu atendia muitos pacientes que aparentemente tinham grandes processos mentais profundos, agudos, e de um momento para o outro, esses pacientes se transformavam, começavam a desenvolver uma conversação lógica, rítmica, dentro de um nível profundo de conhecimento dentro daquilo que eles estavam abordando, ou seja, do tema que estavam, né, abordando. E é óbvio que isso foi me chamando a atenção, porque até uns 20 anos atrás, eu estou falando porque eu já tenho 39 anos de profissão, 39 anos que eu venho desenvolvendo esse trabalho. E levei 19 anos, vamos dizer assim, para entender que nem tudo tem uma explicação dentro da lógica humana, mas existem outras explicações que fogem da nossa compreensão, do nosso conhecimento. E é justamente este o tema que nos traz aqui nas lives das quintas-feiras. Eu tenho aqui, inclusive, uma pergunta que é a seguinte: você acredita que a espiritualidade pode interferir ou intervir em situações que envolvem os transtornos mentais? Bem, gente, como eu estava comentando, há alguns anos atrás, ou seja, quase 2 décadas atrás, até então eu era completamente verde. Eu tentava seguir à risca aquilo que eu tinha aprendido, e óbvio que eu tentava me aprofundar cada vez mais, mas nada conseguia me satisfazer, nada conseguia me levar a desenvolver ou alcançar o objetivo, que era justamente trazer aquela pessoa ou aquelas pessoas que estavam sob os meus cuidados a uma lucidez. Em alguns momentos estavam em delírios, outros em alucinações terríveis e outras como se nada tivesse acontecendo. Então, eu acredito e já comprovei milhares de vezes que realmente a espiritualidade, ela tanto interfere como intervém. Bem, tem diferença. Interferir, vamos colocar pelo lado negativo. E intervir, vamos colocar pelo auxílio. Então, se alguém está passando por um processo, como muitas vezes dizem, olha, o fulano, ele tem um grande problema, ele é um esquizofrênico. Bem, se formos analisar o que é exatamente a esquizofrenia, a esquizofrenia nada mais é do que um conjunto de patologias, de doenças, digamos, distúrbios, desculpe, não é doenças, transtornos mentais que vão acometendo algumas pessoas. Então, tem pessoas que realmente podem ter 1, 2, 3 tipos de distúrbios. Então, como não existe, digamos, um conhecimento muito profundo, muitas vezes as pessoas se referem a quem tem um pequeno transtorno que todos nós temos. Infelizmente, todos nós temos.
E eu digo infelizmente porque, na verdade, isso nos torna humano. E eu digo felizmente porque isso nos obriga a nos conhecer, a nos encontrar, a nos identificar e entender que todo ser humano ele está aqui com um objetivo, que é justamente se autoconhecer, se autotratar. Porque aqui na Terra, se bem entendo e pelo que pouco que eu entendo, vamos dizer assim, a Terra nada mais é do que um umbral médio. Então, aqui é um centro terapêutico, é um centro pedagógico. Então, vamos dizer que pessoas que reencarnaram, como eu, você e milhões de outros, bilhões de outros, né? Porque somos praticamente quase que 8 bilhões de pessoas aqui na Terra. Então, cada uma dessas pessoas é um espírito. E cada pessoa dessas, com licença que eu só pedi para me informarem se o áudio estava ou não saindo bem. Então, só um segundo, por favor, eu peço desculpas por essa interferência, que não vou me perder no tema, não. Só é mesmo para confirmar se está tudo saindo conforme eu solicitei. Parece que sim, está tudo bem, está ótimo. Então, como estávamos comentando, são praticamente 8 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. E todos eles com diversos propósitos. Alguns chamamos de missão, outros de karma. Mas, na verdade, se formos entender, procurar entender cada um destes indivíduos que estão aqui habitando temporariamente a Terra, eles estão aqui com uma finalidade, que é justamente terapêutica. E a outra é justamente pedagógica. Então, se tratar e aprender. Então, todos nós estamos aqui para eliminar essas toxinas que muitas vezes procuramos eliminá-las de maneira errada. Então, vamos colocar da seguinte maneira: uma pessoa que nasce aqui na Terra, ela não nasce pela primeira vez. Observe que aqui ninguém é bobinho, que aqui ninguém é criancinha, ou seja, estou falando no sentido de inconsciência. Todo mundo tem um grau de consciência e bem elevado. Porque aquele que não é muito esperto, no mínimo ele é inteligente. Então, tem diferença? Claro que tem. A esperteza, o mundo está cheio de inteligente, o mundo está precisando. E muitos, não é isso? Então, na verdade, o que acontece? Todos nós temos um princípio de afinidade com o nosso passado. E esse passado, ele não nos liberta, porque nós fazemos questão de manter as lembranças vivas no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Aí você pergunta assim, se está no meu subconsciente, eu tenho como localizar. Mas se está no meu inconsciente, como é que eu localizo? Mas tem um detalhe, eu não estou falando que essas afinidades, elas estão no consciente da nossa vida terrena, dos nossos sentidos terrenos. Eu estou falando da nossa vida extrafísica. Então, vamos dizer que enquanto aqui, como mencionei na live passada, que é a depressão, que foi a depressão e a influência espiritual. Aqui nós temos o tato, o olfato, a audição e por aí vai. Só que nesta vida aqui, tudo isso aqui é muito limitado. Então, somos uma espécie de máquina onde os controles são extremamente sem condições, digamos, avançadas. Então, essa limitação, infelizmente, é benéfica para todos nós. Primeiro porque quando chegamos aqui, e como falei anteriormente, a nossa vinda, ela é terapêutica. Se nós tivéssemos controle sobre muita coisa, então seríamos logo os primeiros a querer fugir dessas terapias, que é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas que não entendem o porquê as resistências. Bem,
as resistências, quanto às terapias, e que muitas vezes elas são encaminhadas, vamos dizer, para psicólogos, psiquiatras ou para psicanalistas, para diversos profissionais da área da saúde. O que acontece? Muitos relutam, outros aceitam, mas estão sempre interrompendo, estão sempre querendo fazer, ou seja, fazendo questão de continuar vivendo aquela vida de monótona, de tormentos, quase que um tormento voluntário mesmo, porque muita gente faz questão de viver essa dor mental. E outros, infelizmente, se esforçam para eliminar essa dor mental, essa dor, esse sofrimento. Mas tem um detalhe. Infelizmente, existem outros detalhes que também vamos comentar aqui, que interferem, é onde entrou a questão da pergunta, interferir e intervir. Gente, quem está aí de fundo, pano de fundo, vamos dizer assim, é o meu assistente, é um cãozinho aqui do lado, então ele é meu assistente, ele deve estar querendo me dizer alguma coisa, e não se incomode com ele, não. Ele gosta de participar, porque ele é muito comunicativo mesmo. Voltando ao tema, muitas vezes, pessoas que vivem uma depressão e tentam, de todas as maneiras possíveis, se libertarem dessa depressão. Porém, parece que quando começam a subir os primeiros degraus para uma melhora, sair daquela tristeza, daquele isolamento, daquela melancolia, e começarem a encontrar motivos para viverem, se sentirem mais felizes, parece que chega alguma coisa e diz no ouvido direito, você não vai conseguir. Vem outra e diz no ouvido direito e esquerdo, olha, simultaneamente, você infelizmente não vai porque esse tratamento não vai funcionar com você e você é um depressivo. Você é uma depressiva e o pior de tudo, que quando essa voz indutiva, ela vem, ela consegue, ela tem, não é que ela tem esse poder. Nós, infelizmente, permitimos que ela se aposse, que ela tenha esse domínio sobre nossa vontade. Eu quero ficar bem, você quer ficar bem, mas vem essa voz, vamos dizer, como muitos dizem, essa voz que fica na minha cabeça o dia inteiro, parece uma fixação, dizendo que eu não vou conseguir sair da depressão, que eu não vou conseguir sair da negatividade, que eu não vou conseguir me libertar daqueles sintomas de dores, de doenças que eu sinto 24 horas. Gente, é claro que todos nós temos uma carga genética espiritual pré-existente, ou seja, trazemos uma carga genética espiritual muito pesada, porque nas vidas passadas nós cometemos muitos erros. E esses erros, eles ainda não foram reparados, estão sendo reparados. E quanto mais a nossa consciência extrafísica tem noção da dimensão dos reparos que precisam serem feitos, maior será a carga de tristeza, de angústia, de ansiedade, de melancolia. Mas não é porque queremos, é porque realmente começamos a entender que no nosso inconsciente, ou seja, no consciente do nosso inconsciente extrafísico, começam a aparecer todas aquelas tristezas que nós provocamos em outras pessoas, ou que outras pessoas provocaram em nós. Então foram vidas mal vividas, mal interpretadas, e hoje mal começamos a entender o quanto ainda precisamos andar para reparar pequenos erros. Estou falando de pequenos erros mesmo.
Não estou falando daqueles erros gravíssimos, como muitos cometem, que, infelizmente, vamos dizer, os serial killers, que matam dezenas, centenas. Imagine aqueles indivíduos que, por prazer, simplesmente de manter um poder, incitam uma guerra, uma revolução, seja lá o que for, onde milhares e milhares de pessoas morrem por nada, apenas para satisfazer o ego de um verdadeiro doente mental. Porque aí sim se trata de um transtorno mental extrafísico. Então, o que acontece? Esse tipo de indivíduo, ele vem justamente para nos testar. Ele não deixa de ser um professor. Aí vocês vão dizer, mas que contradição. Olha só a contradição, como é que pode? Dizem que a espiritualidade está aqui para nos ajudar. No entanto, permite que um indivíduo venha e leve milhares e milhares ou milhões de pessoas a uma destruição. Se matarem. Por quê? Para satisfazer o ego daquele infeliz? Onde é que está a questão do bom senso espiritual? Bem, a questão do bom senso espiritual está justamente no fazer com que a grande massa que tem esse princípio e que não entende que esse princípio precisa ser eliminado, de seguir ideias que não têm fundamento, que não têm futuro, que não traz bem-estar para ninguém, e sim para um, dois, ou um pequeno grupo. Então, o que acontece? Enquanto o ser humano não tiver a capacidade de decidir, de entender, ou seja, liberdade de consciência, e dizer, não é isto que eu quero. Não é isso que eu desejo para mim ou para as pessoas que estão em torno de mim, as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam. Então, o que acontece? Nós temos uma tendência de seguir. Se alguém que julgamos que é importante, se julgamos que aquela pessoa tem um grande conhecimento, que às vezes não tem conhecimento nenhum, nem importância, nem poder, apenas força a situação. E é lógico que existem aquelas pessoas que ainda estão dentro de um grau espiritual muito imaturo e acreditam. Por quê? Porque essa imaturidade, ela é justamente o princípio dessa afinidade. É o desejo daquela pessoa infantil espiritualmente também querer ser poderoso, querer ter domínio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai querer mostrar que ele é capaz de fazer grandes feitos, mas ele tem vergonha de fazer feitos maiores, como, por exemplo, olhar na cara de alguém que o incita a uma briga, vamos dizer assim, porque não passa de uma rusga, e dizer, não, vá você, faça você. Então, todos sempre, infelizmente, tentam justificar o porquê das atitudes. E o princípio das afinidades, elas são pré-existentes. Nós somos escravos de escravos, infelizmente. Muitos podem não gostar e eu pouco me importo, porque a questão é que muitas vezes, quando falam em espiritualidade, muitos ficam passando a mão por cima, como se tudo fosse maravilhoso, como se a espiritualidade achasse tudo maravilhoso. No entanto, observem como estamos aqui nesta colônia chamada Terra, umbral médio. É guerra, é morte, é mentira. São tantos os desenganos, tantos desencantos, que muitas pessoas, antes de chegarem aqui, elas já estão em desespero. Muitas pessoas, como pais que eu tive o privilégio de conhecer, com crianças de 4, 5 anos, dizendo que já viviam numa depressão. Bem, é claro que é possível uma criança viver uma depressão,
Ele é um indivíduo, ele tem uma mente, essa mente tem registrado bilhões de informações, ou seja, não sei nem se existe, é possível quantificar a quantidade de informações que essa mente traz aqui para a Terra. Então, se eu vou simplesmente permitindo que as induções façam o que bem entendem de mim, é óbvio que eu estou afinado a elas. Afinidade não é simplesmente pelo lado positivo. Raramente se vê alguém, pelo lado positivo, dizer: olha, eu tenho fé e acredito totalmente no que eu tenho como fé. É raro, porque a fé ela vai variando conforme as circunstâncias, ou seja, as conveniências. Então, muita gente acredita que a maioria dos tormentos estão no cérebro, passam pelo cérebro. Existe uma fibra nervosa, que vamos dizer que essa fibra nervosa não deixa de ser, digamos, os neurônios, as emissões, as sinapses do cérebro do perispírito, que transfere parcialmente algumas informações para o cérebro humano. Porque observem o tamanho do nosso cérebro para a porcentagem que usamos, 4, 5, 3, 4%. E isso quando são gênios. Quando são geniais, eu creio que chega a 4,5%. Então, imagine um cérebro humano, se ele fosse realmente capaz de absorver informações e entender o porquê que ele está vivendo determinadas situações, quadros. Vamos até falar um pouco mais da depressão, que na live passada muita gente perguntou por que a depressão é pré-existente. Bem, eu posso não ter dado explicações muito profundas por uma questão de tempo, mas vamos dizer que muitas vezes, como estava explicando, indivíduos começam a entender a gravidade do que cometeram em vidas passadas. Nós não estamos alheios aqui, simplesmente acreditando que chegou aqui, esqueceu tudo, morreu, volta ou não volta, a vida pode ser uma, pode ser bilhões. Não, gente, não funciona assim. A espiritualidade, ela é extremamente organizada. Cada vinda de um indivíduo, ele não vai simplesmente passar por uma sessão terapêutica, ou seja, por sessões terapêuticas para eliminar um único transtorno. Ele vai desenvolver simultaneamente vários tratamentos. É por isso que nós temos uma vida relativamente, levando em conta aqui o nosso tempo terreno, média, 60, 70, alguns 80, 90 anos, depende. E observem que até o último segundo nós estamos passando por situações complexas, como muitas pessoas não entendem por que uma criança já nasce com um determinado, portadora de um determinado transtorno, ou com uma deformação física, ou com uma alteração genética. Gente, isso tem uma explicação. É óbvio que quem não quer entender, não quer aceitar, tem todo o direito. Porque nesta vida, como muitos dizem, tenho a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, liberdade de consciência, acredito no que eu quero. É claro, ninguém está questionando isso. Mas tem um detalhe: vai chegar um momento que esse mesmo indivíduo que hoje diz que tudo isso é conversa fiada, que espiritualidade não existe, vai ser o primeiro a defender, a entender e a defender a espiritualidade e os mecanismos que a espiritualidade utiliza para poder eliminar esses fluidos que nós trazemos, que são os nossos venenos. E quando chegamos aqui na Terra e que passamos por diversas situações
dramáticas, vamos dizer assim, de pesar, de dor, de perdas, é óbvio que tudo isso estamos sendo tratados. Mas é claro, como crianças mimadas, crianças que não têm a menor noção do que é limite, então se julgam injustiçadas. Acreditam que são belíssimas, boas, maravilhosas, e que não merecem o que estão vivendo. No entanto, existe uma questão. 99,9% das pessoas que se dizem divinas, maravilhosas, e que só fazem o bem, têm medo de morrer. É impressionante, né? Por que esse medo de morrer? Se sabemos que, se nascemos, a morte é a única certeza na nossa história, no decorrer de toda a nossa vida. Então, porque no nosso inconsciente, no nosso consciente, do nosso inconsciente espiritual, ou seja, extrafísico, já existem registros do que vamos encontrar lá, como também existe registro quando saímos de lá para reencarnar nesta vida como terapia. Então, por que muita gente chega aqui simplesmente e logo tem um acidente? Ou já é portador de doenças que a própria medicina se esforça, os cientistas pesquisam, mas, no entanto, não conseguem encontrar uma medicação, um mecanismo que possam facilitar a recuperação daquele indivíduo. E, gradualmente, esse indivíduo ele vai ficando cada vez mais doente, mais enfermo. Gente, tudo isso está dentro do princípio de afinidade. O que nós fazemos em vida passada tem que ser reparado. Por mais que eu diga que eu sou uma pessoa boa aqui, não quer dizer que eu tenha sido uma pessoa fantástica em vidas passadas. Creio que não precisamos de muitas explicações para entender que os mesmos que provocaram as guerras na Idade Média, ou antes da Idade Média, ou muito, muito antes da Idade Média, ou até mesmo agora, atualmente, Primeira, Segunda Guerra, são os mesmos indivíduos que estão aqui. E se formos analisar, eles mudaram em quê? Porque continuam com as mesmas ideias, arrogância, prepotência, desejo de dominar tudo e todos. Materialistas? Olha, eu não tenho nada contra o materialismo. Não tenho absolutamente nada contra o conforto, muito pelo contrário, o ser humano ele tem que ter, sim, uma vida confortável. Ele está em tratamento e todo doente ele precisa, sim, de uma vida que seja confortável para poder se recuperar. Mas tem um detalhe. Quando esse desequilíbrio, esse transtorno de acumular, ele é excessivo, mesmo ele vindo para ser tratado, um dos tratamentos ser esse desapego, ele vai continuar resistindo. E é assim que acontece em todas as patologias, ou seja, na maioria dos transtornos mentais que nós somos portadores. As pessoas chegam aqui, muitos chegavam, até vou relatar alguns pequenos trechos que aconteceram. Eu lembro que há uns anos atrás chegou uma senhora e falou comigo que ela, antes do esposo morrer, desencarnar, que ela era feliz, cheia de vida. Aí vocês vão dizer, claro, o homem morreu, você quer que ela estivesse quê? Alegre, pulando, satisfeita? Calma, deixa eu explicar. Então, o que acontece? O esposo dela passou por um acidente, faleceu. Infelizmente, ele provocou esse tipo de acidente, porque ele sabia que não tinha condições de dirigir. Ele estava alcoolizado e muito alcoolizado. Tinham pessoas ali que não estavam alcoolizadas, que tinham condições, que tinham carteira de habilitação,
e que podiam e estavam disponíveis para levá-lo onde ele bem entendesse. Mas o que acontece? Ele quis mostrar superioridade, ele quis mostrar que ele tinha, sim, capacidade. É o que acontece com a maioria da humanidade. Então, o que aconteceu? Tirou as chaves da mão de alguém, subiu no carro, partiu. 1 quilômetro foi o suficiente. Teve um acidente foi fatal, faleceu num mesmo instante. Gente, é claro que isso chocou a esposa, mas ela também já sabia a condição que ele estava. Então, ela passou por todo o período de luto, se tratou, só que quando ela começava a ter uma melhora, essa senhora, ela começava a ter uma recaída. E o pior, que ela sentia os sintomas nas pernas, ou seja, como se as pernas estivessem dilaceradas, o peito, a caixa torácica, como se tivesse toda esmagada, que foi exatamente como o esposo dela faleceu, num acidente na estrada. Então, ela sentia, ela chorava, ela gritava de dores, e muitas vezes ela era internada. Então, ao ser internada, lógico, era sedada, era medicada. Enquanto aquela medicação estava agindo no organismo, ela mesmo me relatou que aquilo ia desaparecendo, mas tinha um tempo, que era por pouco tempo. Depois voltava tudo novamente, ou seja, aquele desespero, aquela dor, aquele tormento. E o pior, que ela comentava, que quando ela sentia essa dor, que ela sentia uma sensação muito intensa de tontura, como se ela tivesse bebido, como se ela estivesse completamente desfocada mentalmente, como se não soubesse nem o que estava acontecendo, nada, só sentia dor. Foi a partir daí que eu comecei a entender o que estava acontecendo. É óbvio que eu sugeri, sim, um tratamento alternativo para ter a certeza da minha suspeita. Bem, foram 4, 5 sessões que eu tive com essa senhora nesse tratamento e ela já começou a dar respostas bem diferentes. Quando chegou no 10º, bem, aí ela já era completamente diferente. Apesar de ter na época, quando ela completou a 10ª sessão comigo, ela fez um pouquinho mais, por opção dela. O que aconteceu? Ela já estava há 1 ano da morte do esposo. Então, ela já estava também completamente diferente. As dores que ela sentia no peito, as dores que ela sentia nas pernas, aquela tontura, aquela embriaguez mental, tudo desapareceu. Eu tenho milhares de registros de pessoas que me permitem falar. É claro que eu não falo nome, isso aí é altamente antiético. Mas existe um detalhe. Semelhantes a esse caso, foram milhares e milhares. E o caso dela não deixou de ser uma questão de princípio de afinidade. Porque ela mesmo dizia que se ela pudesse estar no lugar dele, que ela faria com todo prazer. Então, é óbvio que se existe uma fibra nervosa, e essa fibra nervosa, ela faz a conexão entre o mundo espiritual e o nosso mundo terreno, o nosso mundo humano, nós estamos desenvolvendo o quê? Uma energia de troca. Quando se fala energia de troca, vamos falar da psicosfera, onde eu desejo algo, alguém do outro lado está sintonizado, no caso dele, o esposo dela estava mega sintonizado, sem dúvidas, porque para ele ainda estava vivendo aquele tormento. E ele transmitia. Então,
Ele sentia, ela sentia porque estava ligada, ela estava afinada a ele. E assim, gente, acontece com milhões e milhões de pessoas que muitas vezes, principalmente os ansiosos. Observe que todo ansioso, ele tem uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa. Ele é impulsivo, ele não para um segundo. E quando para, pode ter certeza que é para fazer asneiras, bobagens. Porque ele é ansioso, ele não consegue parar um segundo para analisar, ele não consegue ser lógico. Ele tem que estar sempre se maltratando, na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, e outra, sempre pelo lado negativo. Observem. É muito raro um ansioso dizer, vai acontecer alguma coisa, mas vai ser muito bom. Não. O ansioso, ele sempre chega com o seguinte discurso: eu tenho um pressentimento que hoje vai acontecer alguma coisa. Eu não sei se é comigo, com alguém da minha família, mas isso está na minha cabeça. Pelo amor de Deus, gente. Além de ansioso, ainda está partindo para o princípio da afinidade? Quantos ali, vamos falar abertamente, entidades que estão ali num tormento total, querendo a vitalidade que aquela pessoa tem, porque até então essa pessoa é saudável, ela é ansiosa, ela é negativa, mas ela tem uma energia. E quantas entidades ali que estão secas? Quando falo secas, desidratadas, sem uma gota de energia, sem saberem de onde extraírem essa energia vital para continuarem. Porque no mundo espiritual, a vida não para. Ela é milhões de vezes mais ativa do que a vida que nós levamos aqui. Aqui nós trabalhamos 8 horas, como estou cansado. Trabalhamos uma semana, meu Deus, a semana não passa. Trabalhamos um mês, já estamos pensando em férias. Gente, pelo amor de Deus, a vida espiritual, ela é ininterrupta, ela não para. É 24 horas. Agora, é claro que existe aquele preguiçoso espiritual, que essa também é outra questão que vamos tratar na sequência das lives. Porque, como falei, isso aqui é muito vasto, é profundo. Mas, retornando ao ansioso, essa pessoa ansiosa, ela tem uma vida saudável, mas ela é negativa. Ela sempre está com aquela expectativa de que alguma coisa negativa vai acontecer. E o pior que ela é que vai fazer aquilo acontecer. Ou é com ela, ou com um filho, com um marido, seja lá com o que for, ela é quem vai fazer aquilo acontecer. Porque ela começa a botar na cabeça, e outros que estão em torno dela, essas entidades, vão se aproximar porque ela está abrindo espaço, brechas, por onde ela vai simplesmente permitir que eles drenem a energia dela. Enquanto eles estão colocando na cabeça, induzindo ela a pensar na possibilidade das perdas, eles estão extraindo a energia. E essa pessoa que antes era apenas negativa e ansiosa, ela já começa a sentir outros sintomas. Já é a cabeça que dói, já é a perna que tem dificuldade de movimentar, já é o coração que dispara, já é o medo de morrer por causa do infarto cardíaco, de um infarto, já é uma pressão na cabeça, já vem o medo de um AVC isquêmico ou hemorrágico, e já começa a criar toda uma estrutura de sintomas que antes ela não sentia. Mas, infelizmente, ela começou a abrir espaço para que os afins se aproximassem. E o pior de tudo é que eles vão bloqueando todas aquelas outras pessoas, aqueles indivíduos que antes viam ela cheia de vida, vitalidade, de se aproximarem para tentar auxiliá-la, para que ela saia daquele tormento, para que ela se desapegue daquelas ideias. Ela não permite. Sabe por que ela não permite?
Porque quando nós somos submetidos a esse tipo de escravização, vamos dizer assim, de escravidão, não é somente um que está agindo, são grupos. Eles atacam em grupo, em grupos, e nós, infelizmente, somos um. Porque nós temos os nossos protetores, como muita gente me questiona assim, meus protetores não fazem nada? Para aí, tenha paciência. O que teu protetor, tua protetora pode fazer por você se você não ajuda? Se você não faz a menor menção de se fortalecer para que eles possam, pelo menos, tentar bloquear essas energias, essas entidades que estão lhe sugando até o osso. Então, gente, o princípio da afinidade, de afinidades, é justamente essa necessidade inconsciente que nós temos de atrair o que não presta, de fazer com que tudo aquilo que nos faz mal simplesmente se manifeste e tenha controle, porque nós, infelizmente, ainda não alcançamos o grau de consciência que nós nascemos para ser livres. Precisamos que alguém diga alguma coisa. E quando alguém diz uma verdade, diz alguma coisa que nós não queremos ouvir, nos magoamos. São tantas pessoas que vivem magoadas, porque outros que as amam tentam libertá-las. Mas como é que pode ajudar alguém que não quer ser ajudado? É difícil, não é isso? Então tem um detalhe. A nossa vida corpórea, ela é apenas terapêutica e pedagógica. A cada vida, nós vamos entendendo, aprendendo. Tem gente de idade que diz, eu nasci assim, eu morro assim. Claro, liberdade de consciência, livre-arbítrio. Que seja feita a vossa vontade. Só que tem detalhe. Todos nós chegamos a um grau que nos leva à exaustão. A teimosia, ela é uma questão, é um distúrbio, um transtorno, que já está mais ligado ao caráter. Então, tem muitas pessoas de idade que dizem que não tem mais tempo para mudar. Espera aí. Não tem mais tempo ou não quer sair daquela vida onde ele simplesmente se sente muito confortável. Porque isso é manipulação. Alguém está sofrendo, alguém está se submetendo a sacrifícios para que esse cidadão ou cidadã que se julga conhecedor, levando em conta a idade, que tem o direito de dizer, não quero mudar. Claro que tem o direito de não querer mudar, mas ele está sacrificando muita gente. Quando chega do outro lado, ele que não pense que simplesmente vai ter as mesmas mordomias que ele tem aqui. Que ele vai ter as mesmas opções de mudar ou não mudar que ele tem aqui. Muito pelo contrário. Lá, ele vai ser obrigado a mudar. Mas não porque a espiritualidade ascensionada nos mais elevados graus do nosso conhecimento de moral, vamos dizer assim, o que se tem ideia de moral, vai chegar e dizer, você está condenado, porque ninguém vai condenar ninguém. A espiritualidade saudável, ela não, de maneira alguma, ela não vai lhe condenar. Não existe céu, não existe inferno, existe consciência. E quando você provoca uma situação de conflito, e que você lá vai ter que modificar esse seu padrão comportamental, junto com você também vai o seu ou a sua
orientador espiritual, protetor espiritual ou protetores. Sabe por quê? Porque se você falhou, infelizmente, eles também vão se sentir como fracassados. Então, devemos levar em conta que nós somos responsáveis, não por um, ou por 2, ou por 10 milhões ou bilhões de situações a serem reparadas. São tantas, tantas, que ninguém aqui na Terra tem a menor capacidade de dizer. Eu já ouvi muita gente falar bobagem. Eu lembro que há uns anos atrás, eu estava numa pesquisa e chegou uma senhora e disse: eu já nasci, já tive 80 reencarnações, já sou ascensionada e já não preciso mais reencarnar. Não preciso mais de experiências corpóreas. E eu perguntei: nossa, a senhora deve ser, então, alguém acima da média de qualquer humano em termos de conhecimento, bondade e beleza, moralmente falando. No entanto, essa mesma pessoa não conseguia ver ninguém em paz. Atormentava a vida da nora, atormentava a vida dos filhos. Todo mundo que está, se tivesse um grupo, quando ela se aproximava, todo mundo simplesmente desaparecia. Porque ela conseguia colocar um contra o outro. Mas no ponto de vista dela, levando em conta o auto-julgamento, ela se achava a pessoa mais idônea, mais correta, mais séria. E, no entanto, era uma pessoa que provocava males, não é mal, males. Então, assim como essa pessoa faz esse tipo, cria essa atitude, imagine aqueles que são, por natureza, vamos dizer assim, narcisistas, que se julgam o centro do universo. Imagina essas pessoas que humilham os outros, que roubam, que mentem, que traem, que fazem tudo o que acham que têm o direito. E que depois ainda dizem: eu posso transmutar. Transmutar o quê? Transmutar o quê? Porque você já está carregado de entidades que estão ali, influenciando para que ele cometa cada vez erros mais pesados, que prejudique mais pessoas. Ele vai transmutar o quê? Em que umbral esse pobre indivíduo vai cair? Que vai ter o direito de transmutar alguma coisa? Gente, o princípio de afinidades, ele nos leva por várias vielas, e todas elas nos levam, infelizmente, para a favela espiritual. Quando eu falo favela espiritual, é aquela favela onde você entra como quer e sai como pode. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que somos belos. Podemos ser belos, claro que sim. É um dever humano de cada um de nós sermos belos mentalmente, moralmente. Devemos fazer prevalecer a ética, o respeito. Mas não fazemos isso. Muito pelo contrário. O que nós fazemos é incitar entidades podres a nos escravizar. Mas é porque sou tão fraquinho assim? Não, não é porque eu sou fraco. Não é uma questão de fraqueza, fragilidade. É uma questão moral, ética. Por isso que eu digo sempre a mesma coisa.
muitos dos nossos transtornos, eles são pré-existentes. E o pior de todos os transtornos, o mais grave, é o caráter. Então, princípios de afinidade. Eu posso sentir milhões de situações que realmente eu trouxe do passado, mas sou uma pessoa positiva. Sou uma pessoa que tenho bom humor, faço bom uso desse humor. Não ando falando nem desejando mal para ninguém. Eu posso sim ter meus defeitos físicos, minhas deficiências físicas. Eu posso ter meus transtornos. Eu posso ter minhas dificuldades em interpretar a lógica de determinadas situações. Mas o meu bom humor, ele é uma arma. Ele é um escudo. Ele me protege da invasão sugestiva de que eu não sou nada, de que todos que estão do meu lado não são nada, ou se são apenas lacaios. As doenças, sem dúvidas, elas existem. E dentro desse plano vão continuar existindo e aparecendo cada vez mais doenças. Estamos aí às voltas ainda com o Covid, as variantes. Observem que são ciclos para tentar tirar, como falei anteriormente, esse veneno. Porque nós estamos no meio de um leito que é um charco até o pescoço. E parece que quanto mais clamamos, maior é o silêncio da espiritualidade. Eles não estão em silêncio. A conversação mental, a nossa conversação mental é tão intensa, é tão violenta, que não permite que consigamos ouvir as indicações que os nossos orientadores espirituais nos oferecem amavelmente. Porque a dor que eu digo que sinto, ela é mais intensa. Eu não consigo reagir, eu não consigo superar ou eu não quero superar. Eu conheço tanta gente, tanta gente, que realmente é doente, que tem transtornos verdadeiros, por uma formação genética, tanto física como extrafísica, por acompanhamentos espirituais. Mas eu conheço também o dobro de pessoas que não têm nenhum transtorno tão grave que não possa ser corrigido. Mas faz questão de destruir a paz dos outros por conveniência. Já repararam que a maioria das pessoas tem uma necessidade muito grande de dominar? E enquanto está dominando aquele outro indivíduo que ele julga que é fraco, está tudo bem. Ele é tão insano que tudo que ele faz para prejudicar aquela pessoa, ele diz que a pessoa é a culpada. E quando esta pessoa começa a ser orientada, começa a entender que ela não é escrava, que ela não tem que ser manipulada, que ela tem que se libertar desses indivíduos manipuladores, e ela começa a modificar o padrão comportamental, quem são os primeiros a gritar? Quem são os primeiros a acusar a mudança e dizer que a pessoa não é mais a mesma,
que antes estava tudo bem e que essa pessoa agora está destruindo tudo. Está destruindo tudo. O quê? Quer dizer que se eu estou preso, tem alguém me manipulando, me destruindo física e mentalmente, psicologicamente, e eu tenho a bênção divina de que alguém se aproxima e começa a me orientar. E eu começo a entender essa ajuda, aceitar essa ajuda. E começo a modificar o meu padrão. Se eu não sabia dizer não, eu passo a aprender a arte do dizer não. Porque não, gente, a palavra não é uma arte. São pouquíssimos os que conseguem dizer não. A maioria, infelizmente, só sabe dizer sim, sim, sim. Mas aqui dentro cheio de ódio. Aqui se culpando. Sabe por quê? Porque não era o sim que o indivíduo queria dizer. Ele queria dizer era um não. Faltou coragem? Pode ser. Pode ser que tenha sido falta de coragem. Mas eu vou mais pelo lado da indução, da insegurança, que já vem de outras vidas e está muito, muito forte nesta vida, trazendo consequências. Então, podem ter certeza de uma coisa. A insegurança, a ansiedade, o pânico, a angústia, esse estresse que vivemos, essa necessidade de eu tenho que alcançar. Para aí, todos nós temos, sim, objetivos e é saudável e precisamos realmente ter objetivos. Mas objetivos lógicos, sensatos, que envolvam o respeito. Porque se eu tenho objetivos induzidos por uma massa, uma legião de entidades que estão simplesmente me sufocando o bom senso e utilizando o meu corpo e o meu cérebro para fazer o que eles bem entendem aqui e roubarem ainda a minha energia, eu sou um escravo. E o mundo está cheio de escravos, de outros escravos. Simples, eu explico. Eu me submeto ao capricho de entidades que já são escravos, escravizados por outros mais fortes que eles, que sugam eles. Eles chegam lá com um pouco de energia que conseguiram roubar aqui de mim. São roubados dos outros que consideram eles fracos. Eles voltam desesperados para continuar drenando a minha energia e de todos aqueles que têm afinidade com eles, nos desejos, nos hábitos, nos vícios, nos pensamentos, nas ideias. Se formos analisar, nós estamos num umbral corporativo. Então, o que acontece? Tudo o que eles têm ainda como sintomas de doenças, além do que eu já trouxe, que é pré-existente em mim, eles simplesmente se dão o luxo, com a minha permissão, é óbvio, de sugarem a minha boa energia e, em troca, me transferem todas aquelas patologias. É por isso que tem tanta gente doente que vai para clínicas, hospitais. São exames, check-ups, tudo negativo. Mas os sintomas continuam. E vão continuar.
Porque enquanto eu acreditar que eu estou doente, alguém que realmente está doente do meu lado, estou falando espiritualmente, vai se aproveitar dessa brecha e vai me passar todas aquelas informações que ele tem arquivado no perispírito dele e que eu vou sentir no meu corpo físico. E aquele bom humor, aquela saúde, aquela vitalidade, aqueles pensamentos alegres que eu deveria estar sentindo, quem vai sentir é ele. Porque se você chamar um indivíduo desses e disser, olha, não roube minha energia, eu lhe dou um pouco da minha energia, não precisa me roubar. Pode ter certeza que ele vai se sentir profundamente humilhado, porque ele não vai aceitar essa doação, como acontece com muita gente aqui em vida física, que quando alguém oferece alguma coisa se sente humilhado. Mas no caso deles, é simplesmente para mostrar para o grupo que eles fazem parte que eles conseguem desestabilizar qualquer um, sugar a energia como se fosse, digamos, um copo de cachaça, uma garrafa de cachaça, depois se juntam num canto qualquer, vamos dizer, um bar qualquer, num umbral qualquer, e vão comentar, rir, se vangloriar e beber aquela energia que eles roubaram de quem permitiu. Porque pensa, eu estou doente. Como sou doente. Como sou infeliz. Gente, a infelicidade, ela pode ser dolorosa. Mas não esqueçam que toda dor que sentimos, nós nos damos o prazer de senti-la. E como não conseguimos sentir sozinhos, precisamos sempre estar rodeados do que não presta, sem perceber ou percebendo, abrimos espaço para que os inconvenientes e oportunistas se aproximem e intensifiquem ainda mais o que já dizemos não aguentar, não suportar. A depressão, ela tem como ser tratada. Mas pode ter certeza de uma coisa, ela só vai ser tratada quando cada pessoa que é acometido pela depressão, se conscientizar que ele tem que desejar se desvincular dos apegos inconscientes. Existe o consciente do inconsciente. O consciente do inconsciente é o que te leva à depressão. Falei logo no início. Ele lembra. Não tem detalhes, não tem nada palpável, mas te faz sentir a dor. O inconsciente te deixa à toa. Tão à toa que você vai perdendo cada vez mais as forças. E entende que o sensato é o escuro, o isolamento. Então junta em tudo isso também um pouco de conveniência e preguiça. Eu conheço muita gente que trabalha na área da saúde. Se esforçam. Fazem mais do que conseguem. Reis da superação.
e vivem fracassados, se sentem fracassados, porque eles sabem que muitas pessoas que eles tratam têm capacidade mais que suficiente de superarem aquilo que estão vivendo, aquela depressão. Mas o apego, mas a ansiedade, o vitimismo, a superproteção, isso também estraga, viu? Nada cria mais inúteis no mundo do que a superproteção. Eu falei isso na semana passada e teve gente que disse, você está falando mal de quem? Não estou falando mal de ninguém. Se a carapuça serviu, problema seu. Eu só quero que entendam que essa questão de dizerem que a humanidade está mudando, que a humanidade vai mudar, sim, a humanidade vai mudar. A humanidade está mudando. Mas não se enganem. Não se engane porque a humanidade não vai mudar nesta vida. Nesta vida, ainda, a humanidade vai dar muito trabalho para a espiritualidade consciente que luta para que possamos mudar essa nossa trajetória em direção a essa favela espiritual que nós fazemos questão de estar como turistas. E quando somos lesados, roubados, queremos que nos entendam como vítimas. Tenha paciência, né? A humanidade vai mudar. Mas vamos colocar, no mínimo, estou falando de pessoas que já têm um bom senso. Mais umas 5 a 10 vidas pela frente. Imagine aqueles que julgam que o universo se resume à vontade deles, que eles são os criadores do universo. Esses, com certeza, infelizmente para eles, terão que purgar milhares de vidas para que mudem esse padrão. Então não vamos nos iludir achando que tudo vai ser modificado numa única vida e que vamos ver nesta vida mudanças. Podemos ver, sim, aqui, em nós. Isso se formos coerentes, respeitosos, conscientes e lógicos. Gente, isso aqui não é espiritualidade, não é espiritismo. Isso aqui é apenas orientação. E como toda orientação, tem 3 coisas que devemos deixar bem claro. Água se dá a quem pede, comida se dá a quem tem fome, e orientação se dá a quem quer sair do buraco, da lama, dos charcos de fluidos que o sufoca e o atormenta. Eu agradeço a presença de todos. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, no mesmo canal, com o tema autorrejeição. Olha, você não faz ideia da quantidade de gente que vive a autorrejeição. E sabe por quê? Porque o princípio de afinidades está atuando. Pessoas competentes, pessoas inteligentes, pessoas de caráter firme, mas se autorrejeitam. Não conseguem ver nada neles
porque julgam que os outros são superiores. Se isso não é uma indução, se isso não é um princípio de afinidade com a espiritualidade favelada, vamos dizer assim, é o quê? Bem, gente, então isso nós vamos tratar na próxima semana, às 20 horas, que é na quinta-feira, tá certo? Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Sem palavras. Até. Com licença.